Olá, estamos na Rede TV para todo o Brasil, com o Brasil que faz. Você tem dificuldade de se reinventar? De ocupar um novo cargo? Uma nova posição? Vem comigo! Eu sou o Elvis César e o Brasil que faz de hoje tem a honra de receber uma das maiores celebridades do esporte do nosso país, Mauro Silva! É muito bom tê-lo aqui, amigo! Tudo bem, Elvis? É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história, minha vivência no futebol desses 20 anos. Essa transição de carreira depois por cargo de vice-presidente da federação, todo um caminho aí de estudo, de educação continuada, desenvolvimento, para tentar continuar contribuindo com o futebol e com a sociedade. Muito bom estar aqui com você. Um garoto do interior que se tornou uma celebridade mundial, tetracampeão mundial, vice-presidente da maior federação da América Latina, Federação Paulista de Futebol. Conta como começou tudo isso. O Elvis, bom, com muito trabalho, muita disciplina. Eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos, minha mãe ficou viúva, nós somos 3 irmãos. E minha mãe ela colocou uma condição para mim jogar futebol. Ela falou: Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando. Não quero que você deixe nunca os seus estudos. E isso, essa condição, Elvis, ela fez toda a diferença para mim. Cheguei no Guarani, em Campinas. Na época, um clube muito bem organizado, muito bem estruturado nas categorias de base, com um processo de formação integral, com foco no desenvolvimento humano. Isso, para mim, me deu uma base acadêmica, uma base cultural para poder ficar 11 anos na seleção brasileira, 13 anos na Europa, poder aprender bem o espanhol, criar uma relação com a cidade de La Coruña, com as instituições, com a prefeitura. O reitor da universidade era uma pessoa que me ajudou muito, um amigo, um cara maravilhoso que sempre me cobrou dar um bom exemplo, de ser uma referência. Ou seja, eu acredito muito na educação e no esporte. Eu acredito que esses dois instrumentos eles são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e também até para transformar o país, Elvis. Então, com a base de estudo e com a disciplina do esporte, com os valores do esporte, eu continuo trabalhando hoje, lutando para contribuir para a gente criar um país, uma sociedade melhor, um país mais justo. Essa é meu entusiasmo e a minha motivação de todos os dias. Como foi a preparação para ser um dirigente tão respeitado? Foi difícil, na verdade, foi difícil. Não a decisão de parar em si, eu consegui tomar com certa tranquilidade. Agora, o processo de transição de carreira, ele foi difícil porque você não sabe, peraí, acabou, agora o que eu faço, né? Então, a transição para a área técnica, para ser treinador, para ser preparador físico, um auxiliar técnico, é mais natural, mas eu não queria porque eu tenho 2 filhos e durante a carreira você viaja muito, minha esposa ficava muito sozinha. Eu queria, depois que eu encerrasse a carreira, poder ter uma agenda um pouco mais flexível, passar um pouco mais de tempo com a família. Como treinador, você vai de um lado para outro, viajando o tempo todo. Então, eu queria seguir outra direção. E aí eu comecei a fazer coaching, eu acho que é um processo que me ajudou muito, tá? Na época, com o Robert Wong, depois com o João Cordeiro também, que fazia workshops lá para a Ambev. Essa orientação e a base de estudo, de pesquisa, de você fazer um plano de carreira, um planejamento para essa transição e continuar fazendo cursos de finanças, comecei a estudar, me preparar, entrei sócio de um grupo espanhol, participava de reuniões de conselho de administração, você tinha que pegar um balanço, poder entender, ler, ou seja, eu tive que me desenvolver, tive que aprender, né, Elvis? Mas isso foi fundamental para poder ir me desenvolvendo, ir avançando, adquirindo conhecimento e hoje estar como vice-presidente na Federação Paulista e tentar contribuir com essa indústria do esporte que ela tem muito para melhorar no Brasil. Ou seja, você se preparou todo o tempo. Você com o coach, você mirou já onde você gostaria de chegar, teve uma definição do momento, da trajetória, o ponto de partida, perfeito, o ponto de chegada e tudo isso é muito importante. E empreender, sobretudo nas crianças e nos jovens, é a solução que eu acredito para o nosso país. Mas essa frase, o Brasil é o país do futebol,
Você concorda com ela? Eu concordo no sentido de que o Brasil é um país apaixonado pelo futebol. Nesse sentido eu concordo, Elvis. Assim, eu acho que durante algum tempo a gente foi o país do futebol, por isso nós ganhamos 5 Copas do Mundo, porque eu sempre falo que a prática do futebol era espontânea, ela é massificada na rua de todo o país. Da quantidade, nós somos uma população de 200 milhões, da quantidade a gente tirava a qualidade, formava muitos jogadores, mas a parte de gestão, administração, a gente tem um caminho muito grande para a gente melhorar. Mauro, é uma boa alternativa empreender no esporte, sobretudo no futebol? Sim, como em outros segmentos, em outras áreas no Brasil, existem inúmeras oportunidades, Elvis, mas é aquilo, o conceito de empreendedorismo, de você olhar, ter um foco no negócio, de você ter uma administração profissional, moderna, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um país que a gente começa a trabalhar essa cultura do empreendedorismo, né? Mas a gente tem um longo caminho para avançar nesse sentido, né? E você falou uma coisa aqui que é muito especial. A gente tem que empreender no esporte, no futebol, com a visão de formar grandes homens, grandes mulheres, investir no ser humano. Isso traz um resultado especial na formação, no resultado final. Nós somos uma fábrica de craques? Nós somos uma fábrica de craques, com certeza. Outro dia eu peguei uma reportagem, acho que do jornal País, falava das federações espalhadas pelo mundo que tem jogadores brasileiros. Eu acho que era 85, 95% tem jogador brasileiro espalhado pelo mundo todo, Elvis. Mas assim, uma coisa que a gente fala muito para os clubes hoje, que é fundamental, é você preparar bem esse jogador, você educar bem. Inclusive porque o avanço científico, metodológico do futebol exige um jogador com capacidade de lidar com informações sofisticadas. Não era aquilo que a gente tinha no passado, eu vou só dar boa comida para ele, eu vou desenvolver tecnicamente, vou deixar ele forte. Isso não é suficiente, Elvis, hoje em dia. Então é importante, mais do que nunca, você educar, você preparar. A maioria não se tornarão jogadores de futebol profissional, mas aqueles que se tornarem, ele é um ativo mais valioso. Porque se o clube europeu olha para o Mauro e fala, puxa, o Mauro estudou, ele é inteligente, ele vai vir aqui, ele vai entender melhor o esquema tático que o treinador quer, ele vai aprender melhor o idioma. Ou seja, quanto mais você educa, quanto mais você foca no cidadão, você melhora o atleta. A porcentagem de risco no investimento no atleta preparado cai muito e o resultado final para o clube que adquire o passe é muito importante, não é verdade? É um ativo, quanto mais desenvolvido esse ativo, mais valioso ele se torna, né? Então é importante estrategicamente o clube ele ter essa visão de educar, desenvolver, de preparar o jogador. E a demanda de conhecimento, o avanço dos esquemas táticos, dos modelos de jogos, exigem, porque você vai para a Inglaterra, de repente vou lá trabalhar com o Guardiola e eu preciso chegar lá e aprender inglês rápido, eu preciso assimilar essas informações, então você tem que desenvolver o máximo que você puder os jogadores, Elvis. Como que a gente vai aperfeiçoar essa fábrica de craques? Elvis, assim, se você realmente foca no desenvolvimento humano, na educação, na cultura, eu tenho feito muito cursos em escolas de negócios, eles falam muito de você aprender por outros saberes. Qualquer estímulo cognitivo, a arte, a dança, a música, você está desenvolvendo o garoto, está desenvolvendo o jovem, e consequentemente aqueles outros esportes ajudam na modalidade que ele está praticando, né? Quanto mais você estimula ele cognitivamente, mais ele tem uma capacidade de absorver essas informações e de tomar decisões com qualidade. O que o atleta faz o tempo todo, dentro e fora do campo? Ele toma decisões. Quanto mais inteligente ele for, ele vai tomar as melhores decisões. Muito bem, Mauro. Mauro, quais são as dificuldades e as vantagens de empreender no esporte hoje? Olha, as dificuldades é que a gente está passando por um momento que essa indústria está em transformação ainda. Existem, por exemplo, no futebol mesmo, hoje em dia já se fala muito em clube-empresa. Essa direção é uma direção que a gente gosta muito, né? Se a gente pegar modelos hoje em São Paulo, por exemplo, tem o Red Bull Bragantino, uma multinacional que que investe. Esse modelo para a gente gosta muito. Então, o momento da indústria é de transformação. E eu acho que também isso cria uma oportunidade, porque a gente está vendo muito movimentos de grupos estrangeiros, como aconteceu na Inglaterra e na Espanha,
vindo para a América do Sul e vindo para o Brasil. Então, o clube que tiver estruturado com um formato jurídico que dê segurança, Elvis, vai estar pronto para receber esses investimentos. Hoje, no futebol, eu não conheço clubes que têm compliance, por exemplo. Isso seria uma solução para que o investimento externo chegasse no clube, para garantia, para que essa régua jurídica fosse uma plataforma que desse segurança para ter o clube brasileiro ter mais investimentos e assim ter um resultado melhor? Sem dúvida. Quanto mais transparência e quanto mais governança nos clubes como um todo, Elvis, isso é uma sinalização para o mercado. A gente vê isso muito nos Estados Unidos. Eu lembro o Flávio Augusto, que vendeu a Wise Up, pegou o dinheiro dele e foi investir no Orlando City. Não investiu aqui no Brasil. Por quê? Porque talvez ele não encontrou esse ambiente que você fala de compliance. Eu acho que no São Paulo, recentemente, eu vi um evento de um grupo de pessoas trabalhando a questão da integridade, do compliance dentro do clube, porque isso é importante, a questão das boas práticas e você ter uma governança interna que dê tranquilidade, né? Eu acompanhei esse processo do Red Bull, quando veio para o Bragantino, foi um processo longo, com vários escritórios de advocacia, para realmente brindar a operação e que o investimento de uma multinacional estrangeira encontre segurança jurídica, que é o que o investidor quer, né, Elvis? A gestão é fundamental na nossa casa, é fundamental na cidade e nos clubes de futebol, da forma que está no Brasil, tem a paixão, tem o resultado imediato, tem o descontrole com o caixa, tem mais passivos do que ativos e tudo isso vai culminar num fracasso a médio e longo prazo do clube. Então, por isso que você acredita no clube empresa. Sim. Por isso, totalmente, porque a gestão ela precisa ser profissional, ela precisa ser moderna. Eu tenho alguns amigos que são executivos de futebol, Elvis. Eles, por exemplo, chegaram em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o cara assume o departamento de futebol e ele pergunta, qual é o orçamento do departamento? Aí a resposta é, não tem orçamento. Como que não tem orçamento? Ou seja, eu posso contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, não tem limite. Ou seja, é uma coisa muito básica, entendeu, Elvis? Então, a gente realmente, a gestão do futebol brasileiro, ela precisa melhorar em muitos aspectos. A questão do controle das finanças é o que você comentou, por exemplo, tem clube, por exemplo, as receitas, ele faz o orçamento anual e ele coloca como receita a premiação do campeonato, que é uma receita que ele não sabe se ele vai ter ou não. Se ele vai ganhar. A gente pegou um estudo, tinha acho que 8 clubes do Campeonato Brasileiro, os 8 tinham colocado a premiação de campeão, só um é campeão. A gente na Federação Paulista, né, a gente tem um programa de excelência, que a gente criou esse programa de excelência, baseado no mercado corporativo, em grandes empresas que utilizam, justamente para incentivar o clube a avançar nas áreas que a gente considera mais importantes, assim, a questão da gestão finanças, categoria de base, ações de marketing para levar mais público nos estádios, ou seja, nos pontos que a gente acredita que os clubes têm uma margem para avançar. Mas no Brasil, vamos pegar outros exemplos. Por exemplo, o clube ele troca de treinador 4, 5 vezes durante o campeonato. Numa única competição. Temporada. Então, tem clube que, por exemplo, ele está pagando salário de 2, 3 treinadores que já não estão no clube, né? Para você ter uma ideia, a Itália é o país na Europa que mais troca de treinador. O Brasil troca 3 vezes mais do que a Itália. Então, isso financeiramente para o clube, Elvis, é um desastre. A multa, a metodologia, os jogadores que ele pediu para comprar, os jogadores que eu quero no meu time não são os mesmos que você quer. Você vai ter que adaptar, muitos são afastados, outros que muitos torcedores não sabem, são emprestados e o clube que empresta que paga o salário. Então, é só efeito negativo nas finanças. Uma coisa assim que não tem precedentes. E mais do que isso, a gestão ela não é acompanhada, a torcida ela não tem como cobrar, ela fica insatisfeita, desanima, para de comprar produtos licenciados, a receita do clube despenca, ou seja, é uma engrenagem negativa, contrária. Mas, por outro lado, quem faz direito é só efeitos positivos, Mauro. E você deve estar me perguntando, por que falar disso no futebol? Por quê? O profissionalismo no futebol é o mesmo que você deve empregar no seu negócio, na sua empresa.
por que está diminuindo o número de craques? Tem algo a ver? Essa estratégia tática engessa o craque brasileiro ou está faltando criatividade nos nossos jogadores? Elvis, é um conjunto de fatores, na minha opinião, assim, porque hoje em dia você, nos campos, a gente estava falando do futebol amador, né, nos campos de várzea do interior, eu cresci numa cidadezinha de 6 mil habitantes. Tinha dois Como clubes, chama essa cidade? Monte Alegre do Sul. Monte Alegre. Circuito das Águas Paulista, lá uma delícia. E uma cidade pequenininha, tinha 2 times amadores, com primeiro e segundo quadro. Hoje não tem nenhum. Ou seja, os jovens, eles praticam muito menos futebol. O nosso processo de formação, antes, ele era natural e espontâneo nas ruas. Isso com a violência, com a urbanização das cidades, esse processo natural diminuiu muito. Então, esse processo hoje ele vai ter que ser institucionalizado nas escolinhas de futebol, através das escolinhas de futebol. Mas para isso, né, a gente vai entrar em outra etapa importante, que é a capacitação, a qualificação dos profissionais que vão formar esses garotos, né? Primeiro, educar, e outra, o garoto na rua, o Ronaldinho, cresceu brincando, driblando, você não pode querer engessar. Você falou isso, se o treinador lá, o garoto com 6, 7 anos, ele começa a falar, puxa, posiciona aqui, posiciona ali, deixa o moleque jogar bola, deixa ele aprender a driblar, deixa ele desenvolver essa criatividade. E depois, na frente, você tem possibilidade de taticamente, você ensinar ele a se posicionar, né? Então, o processo natural que era nas ruas, hoje ele é dentro das escolinhas, mas a gente precisa melhorar esse processo de iniciação. Além do que, tem alguns aspectos que se fala muito hoje também, o pessoal da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, tem o professor Israel Teoud, ele fala muito sobre a coordenação motora, que a vida hoje ela é muito mais sedentária, que alguns garotos, o processo de coordenação motora, ele não consegue desenvolver adequadamente. Porque antigamente, né, Elvis, a gente de criança, a mãe colocava no chão, gatinhava, você nos restaurantes, você estava correndo em volta das mesas, a gente tinha uma vida muito mais ativa. Então, a coordenação motora, a gente desenvolvia de uma forma plena. Hoje em dia ele fala que não, que tem uma janela de oportunidade, que você passa aquela idade, você não desenvolve mais a coordenação com excelência. Aí tem jogadores que chegam na base depois com muitas carências motoras, por isso que você vê jogador profissional às vezes com muitos erros de fundamento e falta de coordenação. Dominando com o pé esquerdo, lado esquerdo dominando com o pé direito. Por exemplo. Quais são as principais receitas de um clube de futebol? Elvis, olha, tem, por exemplo, o contrato de transmissão, né, com a detentora dos direitos, às vezes é direto com o clube, no caso aqui em São Paulo com a federação tem o contrato com as detentoras, com as emissoras de transmissão e faz o repasse para os clubes, né? Depois tem a questão dos ingressos, do programa de sócio-torcedor, a questão da publicidade que os clubes também comercializam e tem a questão da venda dos atletas, né? Que são receitas não recorrentes, né? E isso é outra coisa que receita recorrente e não recorrente, às vezes o cara coloca lá, vou vender, ele coloca na receita recorrente, vou vender 2, 3. Essa receita não é uma receita garantida, ele não tem certeza. Ela é futura e incerta. Incerta, então você deveria colocar na coluna receitas não recorrentes ou extraordinárias, né? Não ordinárias. Que podem eventualmente ocorrer. Ocorrer ou não. Mas aí um ponto importante que eu vi na Espanha, Elvis, que foi a questão da desenvolvimento da indústria no futebol espanhol, tem muito a ver com os direitos de transmissão internacional. Uau! Direito de transmissão internacional, que na Europa, na Espanha... É uma receita, é um plus, é uma receita a mais para compor o orçamento do clube. Do clube. Porque assim, você tem, por exemplo, os clubes na Espanha, eles recebem quanto que a Liga gera de receita de direitos de transmissão nacional, X. Quanto que ela gera de direito de transmissão internacional, porque você tem um mundo para você vender e quanto mais você dá visibilidade para o clube fora do Brasil, você pode vender patrocínio, sei lá, para Singapura, para China, para Índia. Tudo, e só alterar o modo da propaganda. Perfeito, eu falo, na Espanha, sabe quanto que é a receita internacional da Liga Espanhola? 900 milhões de euros. É quase 1 bilhão de euros só de receita internacional. No Brasil, sabe quanto que é? 6 bilhões de reais. No Brasil é zero. Porque a gente ainda não internacional. Agora que teve um movimento para vender a transmissão do Campeonato Brasileiro fora do Brasil. Essa visibilidade para internacionalizar as marcas dos clubes
brasileiros é fundamental. A que se deve a isso? Você vê uma ausência de visão, uma ausência de estratégia, como que nós podemos perder um nicho tão valioso como esse? O que se deve a isso, Elvis, na verdade, é um pouco um processo de você ter um único interlocutor, né? Porque na Europa, por exemplo, a Liga Espanhola é o interlocutor, a Premier League é o interlocutor. Aqui no Brasil, como esse direito de transmissão, ele não tinha, por exemplo, uma liga ou uma federação, como no caso da Federação Paulista, a gente negocia para os clubes de São Paulo. Porque qualquer detentor de direitos, ele quer vir aqui no Brasil para comprar os direitos. Eu vou ter que falar com os 20 clubes da Série A e com os 20 da Série B. Isso é impossível. Impossível. Isso é impossível. Eu preciso ter um interlocutor. Então era isso, a questão da Liga ou a CBF conseguir ela negociar os direitos e vender os direitos internacionais para fora. Eu tinha um amigo, por exemplo, que trabalhava na IMG, que é uma grande compradora. Ele fala: Mauro, como é que você vai negociar com 20 clubes da Série A e com 20 da Série B? Ou seja, a questão de ter um único interlocutor para simplificar o processo de venda e agregar valor, porque os direitos estarem todos centralizados, né? Isso aconteceu na Espanha através de um decreto de lei, Elvis. Teve que ter uma lei para falar: o direito ele é dos clubes, mas tem que ter um interlocutor único, porque senão Barcelona e Real Madrid também estariam brigando até hoje para quem recebe mais, quem não recebe, exatamente. Como vai ser essa divisão, esse rateio. O importante é aplicar, e com o compliance, com a gestão profissional, cada vez mais a gente vai reunindo ingredientes para depositar confiança. Como aumentar o potencial do patrocínio no esporte, sobretudo no futebol? Elcio, por exemplo, a internacionalização das marcas seria uma possibilidade, porque você leva, por exemplo, da mesma forma, por exemplo, o Real Madrid, Manchester United, Manchester City, são marcas globais. Barcelona, marcas globais. Os caras vendem camisa, vendem patrocínio no mundo inteiro. Os clubes brasileiros são marcas nacionais, ou seja, a gente não levou essa transmissão do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil para a gente vender o nosso campeonato, de repente, para a China, para a Índia, e um empresário chinês ou de Singapura vir aqui e falar: eu quero patrocinar o Flamengo, eu quero patrocinar o São Paulo, eu quero patrocinar o Corinthians. Ou seja, então esse processo é importante, da gente internacionalizar as nossas marcas através da visibilidade à competição fora do Brasil. Então, em razão dessa deficiência, a gente tem uma grande oportunidade pela frente. Chegando dirigentes da sua qualidade no nosso país, eu tenho certeza que o futuro do futebol vai ser muito melhor. Então, gerando mais essa oportunidade de receita com a gestão profissional, nós vamos dar muito mais certo. Agora, mudando, e vamos falar para quem comanda o Brasil, as mulheres. Ô Mauro, como nós vamos fazer deslanchar o futebol feminino? Puxa, Elvis, é um desafio, né? Um desafio. Lembrar que as mulheres, aí, o futebol feminino, ele, em função da ditadura, ele ficou proibido no Brasil por 4 décadas, né? Isso gerou um atraso grande no futebol feminino. Nós fomos a primeira federação a criar um departamento de futebol feminino, a Federação Paulista. Nós contratamos na época, eu participei desse processo com o Reinaldo, Aline Pellegrino, que acabou a CBF e levou ela embora, é uma profissional incrível, mas a gente conseguiu realmente, hoje todos os jogos do futebol feminino são transmitidos. A gente tinha em 2016 3 profissionais mulheres nas comissões técnicas somente, 3 profissionais mulheres. Hoje a gente tem 47 mulheres já nas comissões técnicas do futebol feminino. Eu acho que a gente tinha um número de 300 e poucas atletas profissionais, hoje a gente tem 1.100 e alguma coisa, ou seja, teve um avanço considerável. A final do Campeonato Paulista teve uma na Arena Corinthians, que foi com transmissão, o estádio lotado, Elvis, foi uma coisa maravilhosa. Então, está tendo um trabalho muito grande. Esse ano, as finais do Campeonato Paulista Feminino da Federação vai ter VAR. A gente só tem VAR na Série A1 do Campeonato Paulista, na Série A2 o feminino, 6 jogos, a semifinal e a final vão ter o VAR, o árbitro de vídeo no feminino, ou seja, a gente está investindo muito porque a gente acredita muito na força do futebol feminino e para a gente recuperar o tempo perdido. E nós temos muitas meninas que são craques de bola e com esse profissionalismo, isso vem à tona com força e vão representar o Brasil com brilhantismo. Sim, Elvis, outra coisa, a gente falava do processo de iniciação nas escolinhas, a gente tem muita vontade assim
de estruturar de uma forma que a gente, nas escolinhas de futebol, que o processo de iniciação seja com times mistos. Porque as meninas, elas falam muito que elas, quando elas jogavam contra os meninos, que elas melhoraram muito. Então, a gente fazer time misto, competição de time misto, é um pouco um projeto que a gente tem nesse processo de iniciação. A gente tem um carinho enorme pelo futebol feminino, está tendo um avanço grande, né? O licenciamento de clubes da CBF, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, todos já têm que ter o time também de futebol feminino. Então isso está ajudando muito. Palmeiras já tem, o Red Bull já tem, São Paulo, Santos é tradicional, o Corinthians já tem há bastante tempo, ou seja, mas é uma modalidade que está crescendo muito. O projeto está muito bem desenhado e vai ser um grande sucesso, eu tenho certeza disso, Mauro. Mauro Silva, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz somos brasileiros como nós, né? Os que acreditamos, que somos empreendedores, que saímos da zona de conforto, né? Que estávamos na atividade, Uau. Você lá em Santana de Parnaíba, agora apresentador de televisão com brilhantismo, eu que estava no futebol, fui para a área da gestão, da gente não ter limites, né? Não ter limites, a gente sonhar e a gente lutar e trabalhar por aquilo que a gente acredita, né? Para a gente abrir espaço, conquistar e ajudar o nosso país a crescer e enriquecer, e se tornar um país mais justo e com condições de dar uma vida melhor a todos os brasileiros. Eu agradeço a Deus e a você por essa magnífica entrevista, Mauro. Muito obrigado, amigo. Imagina, Elvis, um prazer enorme te encontrar aqui, agradecer por tudo lá que você fez pela federação, pela ajuda quando você estava como prefeito de Santana do Parnaíba. Que Deus te abençoe sempre por essa pessoa maravilhosa que você é e que você continue nesse caminho ajudando a gente a construir um país melhor, um Brasil que faz. Obrigado, amigo. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima! Agora inicia a nossa live no Instagram, Elvis César Oficial. Se você quer saber mais dessa entrevista e muitas outras, se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Um grande abraço, obrigado pela audiência, Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!